A horticultura, com área cultivada de aproximadamente 837 mil hectares e volume de produção em torno de 63 milhões de toneladas. A produção de hortaliças contempla mais de uma centena de espécies cultivadas em todas as regiões do país. Pela ordem, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, no Sudeste, são os principais produtores da horticultura nacional. O outro estado da região, o Espírito Santo, da mesma forma, apresenta produção representativa, com 4,5% do total, mas é superado pelos sulistas, Paraná e Rio Grande do Sul, enquanto o outro do Sul, Santa Catarina, fica no mesmo patamar. Nesta faixa, em índices próximos de 4% e 5%, já estão inseridos os nordestinos, Bahia, Ceará e Pernambuco, além de Goiás, do Centro-Oeste, onde ainda o Distrito Federal detém 2% da produção. O tomate, as principais regiões produtoras totalizaram 37.398 hectares, sendo 18.674 de mesa e 18.724 de industrial. Os principais produtos estrangeiros comprados pelo Brasil, representando 56% do total, são basicamente matéria-prima para as indústrias nacionais, tomates inteiros ou pedaços, preparados ou conservados, e o tomate preparado ou conservado, exceto em vinagre. A cebola. A região com maior produtividade da cebola compreende as cidades de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. Cidades vizinhas, separadas pelo Rio São Francisco. A olerícola é irrigada, resultando numa produtividade de 24 toneladas por hectare, contra a média brasileira de 17 toneladas. A produção atingiu 1.563 de toneladas, superando o volume de 1.461 de toneladas. A mandioca. O Brasil é o segundo produtor no ranking mundial, com 12,7%, embora exporte apenas 0,5% do que produz. Mercado esse formado pela Venezuela, maior importadora, com 31,4% das vendas externas, seguida por Argentina, Colômbia, Uruguai e Estados Unidos da América. A produção de milho. A produção brasileira dá-se basicamente em duas épocas ao ano: a safra, propriamente dita durante os períodos de chuva, e a chamada safrinha, ou de sequeiro, durante a estiagem. O primeiro caso ocorre na região sul, no final de agosto, no sudeste e centro-oeste, em outubro e novembro, no nordeste, no início do ano. A segunda safra é feita nos estados de Paraná, São Paulo e no centro-oeste, com milho cultivado fora do tempo, nos meses de fevereiro e março. Mesmo concentrando as exportações em alguns meses, agosto, setembro e outubro, as remessas de milho não chegam a comprometer, operacionalmente e administrativamente, as plataformas exportadoras nacionais. Considerando os diversos corredores multimodais explorados pela soja, esses possibilitaram, junto com a qualidade do produto, uma maior competitividade do milho no exterior. Na produção de soja no país, grande parte da capacidade operacional e administrativa está instalada nas principais plataformas exportadoras de Santos, de Paranaguá, de Vitória e de São Luís. É utilizada pelos estados produtores do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás. Para se ter uma noção da relevância do Centro-Oeste na agricultura, do total de 188,3 milhões de toneladas estimadas de soja e milho para serem colhidas no país, 47% deverão corresponder à safra dessa região. O tabaco. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de tabaco e o maior exportador de fumo desde 1993, com faturamento de cerca de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. O maior produtor voltado para o mercado externo é o Rio Grande do Sul, e a região sul responde por 95% da produção nacional, que exporta entre 60% e 70% do que produz. Diversificação na propriedade rural.
A diversificação da renda nas propriedades rurais por meio do investimento em culturas paralelas e, em alguns casos complementares, tem se mostrado uma alternativa segura para esses produtores rurais. O aproveitamento da entre-safra de algumas culturas para o plantio de outras, por exemplo, permite uma entrada contínua de receitas dentro da propriedade rural e, dependendo do tipo de cultivo, auxilia na redução dos custos de produção e na autossuficiência da propriedade. O produtor rural que investe no plantio de milho e cana-de-açúcar pode, por exemplo, apostar também na criação de gado de corte e utilizar parte de sua colheita, inclusive sobras, para a produção do silo necessário para o manejo desses animais.